Bom dia, queridos, graça e paz, bom dia, família. Mais uma sexta-feira, mais um momento de devocional. Você que está aqui pela primeira vez já vai se inscrevendo aí no nosso canal, já vai clicando no sininho para ativar as notificações, para que você possa ser avisado sempre que a gente tem um material novo. Aproveita, já segue a gente tanto no Facebook quanto no Instagram. Lá tem sempre novidade, lá tem muita foto, muita informação sobre o dia a dia da Igreja Batista Família Zoe. Tá? Antes de nós começarmos, eu vou pedir uma coisa a você. Começa a compartilhar esse link, começa a chamar as pessoas, começa a avisar que o nosso devocional já está começando, que Deus tem uma palavra para falar conosco nessa manhã. Então começa a divulgar, começa a compartilhar, começa a chamar todo mundo. E enquanto você faz isso, eu vou estar passando aqui um vídeo de 30 segundos, que é o tempo que você tem para chamar, para você convidar, mandar sinal de fumaça, telefonar, zap, Instagram, enfim, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza de uma coisa: o Senhor, o nosso Deus, vai falar comigo, vai falar com você e vai falar com todos aqueles com quem você compartilhar, todos aqueles que estiverem assistindo essa devocional, seja nessa sexta-feira, seja num outro momento. Nosso Deus é um Deus vivo que sempre fala. Aproveita, já vai se colocando diante do Senhor também. Você avisar, chamar todo mundo, já vai se colocando diante do Senhor, já vai preparando o seu coração para ouvir a voz de Deus nessa manhã. Tá bom? Compartilha, vai chamando todo mundo aí, eu volto daqui a pouco. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom que você está de volta, que bom que você já chamou todo mundo. E nós vamos dar prosseguimento à nossa devocional, pedindo algo a você nesse momento. Eu sei que às vezes a gente coloca o smartphone, liga a TV e coloca para escutar e fica fazendo outras atividades. Mas o que eu quero pedir a você é que você pare um instante. É rápido, mas eu preciso que você pare tudo que você está fazendo agora, que você feche seus olhos, que você coloque o seu coração diante do Senhor, porque nós precisamos ter um momento de oração. Por quê? Porque é preciso, amado, que nós venhamos a pedir àquele que é o único que pode tomar essa palavra e aplicá-la aos nossos corações. E esse é o Espírito Santo. Por isso eu quero pedir a você, ore por você, peço que o Espírito Santo fale com você, aproveite e já ora por mim, para que eu não venha falar nada que seja sabedoria humana, nada que seja no meu entendimento, mas que eu fale tão somente aquilo que é palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome, te damos graças por essa manhã, onde estamos, Senhor, já sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo, já desde os primeiros momentos. Nessa hora eu quero te pedir, ó Deus, que Tu tomes essa palavra que será ministrada nessa manhã, e que Teu Espírito aplique aos nossos corações. Fala comigo, fala com cada um que está conectado nessa hora, fala com cada um, ó Deus, que está assistindo essa devocional num outro momento, mas toma essa palavra e vem, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos ter uma forte experiência contigo e com a Tua palavra. E isso, Senhor, que nós te pedimos nessa hora, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos continuar nosso devocional? Bom, a gente tem falado nas últimas semanas sobre vocação, porque eu acredito que você tem um chamado dado por Deus, você tem uma vocação dada por Deus, você faz parte de um projeto, de um plano de Deus para esse tempo. Deus teceu, formou você, trouxe você à existência nesse tempo, inseriu você nesse contexto onde você está, para que você venha fazer diferença nessa geração. E para isso Ele te capacitou com dons, com habilidades, com uma vocação. Ele tem um chamado na sua vida. E é sobre isso que nós temos falado. Então, hoje é dia de nós colocarmos mais um tijolo, mais uma fila de tijolos, né? Eu falei aqui sobre construção
E aproveitando que nós estamos numa fase de construção, construindo a nossa nova casa, está ficando cada dia mais bonito. Inclusive, eu quero desafiar você, eu quero convidar você a fazer parte desse projeto, a se envolver nessa obra que é a construção da nossa nova casa e que é só o início, porque é a casa e é todo o resto de um projeto que Deus tem para abençoar o Canaã, a cidade de Maceió, o estado de Alagoas, o Brasil e até os confins da terra, e você pode fazer parte disso. Na verdade, o chamado é para todos nós, cada um de nós que congrega na Igreja Batista Família Zoe, e você também que nos conhece, sabe o trabalho sério que é levado ali. Seus pastores são homens e mulheres de Deus responsáveis, e você sabe a seriedade com que a obra de Deus é tratada. Você quer nos abençoar, você quer investir naquele projeto, querido, você vai ver que no nosso canal, no YouTube, no Facebook, no Instagram, todos têm os nossos dados, como você pode, inclusive, participar, como você pode fazer doações, como você pode investir na obra que está sendo estabelecida naquele lugar. Bom, fechando esse parênteses da construção e usando apenas agora para uma analogia, eu tenho compartilhado aqui com vocês que nós precisamos ter um entendimento correto acerca do que é vocação, do que é chamado, do que é o projeto que Deus tem na minha vida e na sua. Então eu disse que nós estávamos construindo algo novo, construindo um ensino, um pensamento, uma ideia, um projeto, algo concreto e correto acerca do que diz as Escrituras sobre vocação, sobre chamado, sobre a obra de Deus na minha vida e na sua. Então a primeira fileira que eu falei aqui foi sobre a nossa vida devocional, sobre a nossa vida com Deus. Ela precisa estar muito firmada, muito bem resolvida. E isso passa pela nossa devoção, que é a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da palavra, enfim, todas aquelas disciplinas espirituais que inclusive já foram faladas aqui no nosso devocional, logo no começo. Se você procurar, tanto no Facebook quanto aqui no YouTube, você vai ver a pastora Érica falando sobre disciplinas espirituais e a importância dela. Então, se você não tem, se você perdeu alguma, corre lá. Tenho certeza de uma coisa, Deus vai falar com você, Deus vai abençoar a sua vida. Também falei sobre santidade, aí também tivemos devocional falando sobre isso, agora recente, pastor Fábio falou vários dias sobre essa questão. Querido, é importantíssimo nós termos uma vida íntegra, uma vida santa, porque se o pecado dominar o nosso coração, ele vai nos roubar o propósito, o projeto de Deus, porque não tem algo que roube mais a nossa paixão, o nosso amor, o nosso entusiasmo no servir a Deus. Não tem algo que roube tanto o nosso coração quanto o pecado. Então nós precisamos ter uma vida santa. Uma vida santa é uma vida separada para Deus. Nós também falei, dentro da nossa vida com Deus estar bem firmada, sobre o serviço. Nós precisamos ter devoção, nós precisamos ter santidade, mas nós precisamos também ter uma vida de serviço, um coração de servo, estar envolvido com a obra do Senhor, estar envolvido no serviço da sua casa. Então essa foi a primeira fileira de tijolos que nós colocamos. Na semana seguinte eu falei com você sobre como a igreja se manifesta. Estando 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali já é uma manifestação da igreja. A igreja em Atos dos Apóstolos, uma igreja mais estruturada, com hierarquia, com padrões morais, enfim, com toda uma estrutura. E também falei o que Paulo mostra à igreja, ou mostra como igreja, na sua carta aos Coríntios. Ali Paulo fala sobre dons, sobre talentos, sobre ministério e apresenta a igreja como corpo de Cristo. Essas são as manifestações da igreja, para que você entenda que a igreja não é só aquele povo que se junta aos domingos, às quintas, às quartas, enfim. A igreja é muito mais do que isso. Ela se manifesta na sua célula, ela se manifesta numa pizzaria, embaixo de uma árvore, no culto ao domingo, enfim. A manifestação da igreja só precisa de 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. E a semana passada eu falei aqui com vocês sobre como discernir a nossa vocação e eu dei várias dicas sobre como você pode já ir discernindo, identificando qual é a sua vocação. Hoje eu quero falar algo, e aí é sobre chamado e vocação.
Porque às vezes a gente mistura um pouco as coisas, a gente fala sobre chamado como sendo vocação, vocação como sendo chamado, e eu preciso passar aqui com vocês um entendimento correto acerca do que diz as Escrituras acerca de chamado e acerca de vocação. Amém? Você já orou? Eu tenho certeza que seu coração já está preparado, o Espírito Santo já está ministrando, então já vamos ficar atento àquilo que o Senhor vai começar a falar sobre chamado e sobre vocação, porque você tem um chamado, você tem uma vocação, você tem dons, você tem habilidades e Deus quer usar para que o nome dele seja glorificado. E eu sei que o seu prazer é esse, eu sei que o seu anseio, que o seu desejo é se encontrar no corpo de Cristo. Qual é o meu papel, qual é o meu chamado, qual é a minha vocação? Bom, o que é que a gente percebe? Biblicamente, Deus quer levantar não apenas pastores e missionários para o reino. Na verdade, Deus quer levantar todos aqueles que são apaixonados por Ele, pelas Escrituras, pela Sua palavra, e usar a sua vida, a minha vida e a sua, como instrumentos da Sua graça, e também para que nós venhamos fazer parte da missão de Deus. Então Deus não quer levantar apenas missionários e pastores, queridos. Deus quer levantar, quer usar todos aqueles apaixonados por Ele e pela Sua palavra. E aí que você entra, porque você faz parte disso. No entanto, o que é que a gente percebe? Que nos últimos tempos nós temos recebido pouco ensino acerca do que é viver uma vocação no modelo bíblico. E por conta disso a gente às vezes fica perdido em muitas decisões, principalmente os mais novos, né? Adolescente, jovem, quando chega aquele momento de escolher uma carreira, uma vocação, começa a ficar confuso. E agora o que é que eu vou fazer? Em que princípio eu vou me basear para fazer a escolha da minha vocação? É o que é mais rentável? É o que é mais prazeroso? Eu consigo juntar os dois? Não consigo? Deus tem um chamado na minha vida? Enfim, é sobre isso que eu pretendo falar com você nessa manhã, para que eu e você tenhamos um entendimento claro. E aí, querido, eu preciso conversar aqui com você, porque nós precisamos enxergar a vocação dentro de uma ótica bíblica, focalizando o cristão e a sua missão, focalizando Cristo e o seu chamado na minha vida e na sua. Por isso que eu vou falar hoje sobre vocação, sobre chamado e sobre as Escrituras. Primeiro deles, chamado. O que é chamado? É a mesma coisa que vocação? Tem a ver, não tem a ver? Deixa eu dizer uma coisa. Chamado é entender que Deus nos chama e Ele faz isso de uma maneira tão decisiva. Ele nos chama assim para Ele, de uma maneira tão decisiva que mexe com toda a nossa identidade, com todo o nosso cotidiano, com todos os nossos relacionamentos. Na verdade, quando Ele nos chama, mexe com toda a nossa vida, com todas as áreas. Porque Ele nos dá mais dedicação e foco diante daquilo para o qual Ele nos chama. Então, quando Ele nos chama, amado, muda tudo na nossa vida. Isso é o chamado. Marcos, capítulo 1, verso 16 ao 20, nos mostra muito claramente o que é o chamado. Porque é baseado nisso que eu e você somos chamados para viver uma vida inteiramente para a glória de Deus. Esse texto lá de Marcos vai nos mostrar isso, que somos chamados para uma vida inteira de dedicação a Deus. Marcos capítulo 1, verso 16 ao 20, diz o seguinte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Isso foi antes, de encontrarem Jesus. Jesus os viu e disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante ou imediatamente, dependendo da sua versão, diz o texto, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Imediatamente. Deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, continua o texto, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Isso está em Marcos capítulo 1, verso 16 ao 20. Jesus redirecionou completamente o foco de vida daqueles homens, mostrando o maior alvo do ser humano,
que é encontrar Jesus, que é ir até Cristo. Esse deve ser o maior alvo da minha vida, da sua, do ser humano, porque para isso fomos criados. E o nosso alvo tem que ser Cristo. E o interessante é que nesse texto ele não apenas proporcionou esse encontro daqueles homens com o próprio Cristo, mas também diz que os faria ferramenta para que outros o encontrassem. Disse: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu vou fazer vocês ferramenta com as quais outros homens me encontrarão. E eles levaram isso tão a sério que eu fui encontrado, você foi encontrado, porque aqueles homens seguiram a Jesus, se tornaram pescadores de homens e foram bênçãos em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, chegando aqui em Maceió, chegando no Brasil, chegando na minha casa, na minha vida e na sua. Se você ler os evangelhos, você verá que eles continuaram sim como pescadores, que eles viam sua família, seus pais. No entanto, amado, o senso de prioridade daqueles homens mudou completamente. O senso de prioridades deles agora era outro. E esse chamado foi um confronto muito forte, foi um confronto poderoso, porque em culturas tradicionais, como é o caso desse do texto, a identidade da pessoa vem da sua família, vem da sua ocupação, vem da sua terra. Então, largar a sua ocupação, largar a sua família para seguir alguém, deixar todas essas prioridades por outra, era um confronto muito poderoso. Era algo a que eles estavam sendo expostos e que exigia deles uma decisão muito forte. Não era simplesmente largar uma coisa por outra, era largar uma identidade, um senso de prioridade totalmente diferente era apresentado a eles. E no nosso caso, porque hoje a cultura é diferente, hoje não se tem tanta dificuldade, às vezes até mudar de lugar, de deixar a sua família para seguir uma carreira, uma profissão, enfim, por N motivos, família já não tem aquele peso como na cultura tradicional. Nos nossos dias não é como naquele tempo. Hoje, no entanto, o que é que Jesus está dizendo? O que é que a gente vê nesse texto? Que Jesus está dizendo o seguinte: quero ter prioridade sobre a sua carreira. Essa é a prioridade de Jesus nas nossas vidas hoje. Quero ter prioridade sobre a sua carreira. E isso também é um confronto poderoso para mim e para você. Porque nos nossos dias, a gente faz parte, na verdade, de uma geração, quando se fala em carreira, está se falando sobre dinheiro, sucesso, futuro, benefício, resultado do trabalho. Então envolve muita coisa. Então quando Jesus está dizendo assim: olha, eu quero ter prioridade sobre a sua carreira, e carreira hoje tem todo esse peso, então está sendo também um confronto poderoso. Está sendo um confronto forte para a minha vida e para a sua. Enfim, ele não quer ser apenas a prioridade naquele momento do culto, nas nossas canções, nos nossos devocionais. Ele não quer ser prioridade apenas naquele momento que a gente está ali reunido no domingo, de mãos levantadas, às vezes prostrado. Não é apenas aquele momento que nós estamos no quarto em secreto orando. Ele quer ser prioridade em todos os aspectos da nossa vida. Porque o restante, amado, ele está dizendo, vem depois. O restante será acrescentado depois, mas eu quero ser a prioridade sobre a sua vida, sobre a sua carreira. E aí eu faço uma pergunta: você consegue imaginar essa ordem de prioridade na sua vida? Jesus como sendo a primeira e o resto todo vindo depois? Porque por isso que eu e você precisamos entender, compreender que chamado vem antes da vocação. Precisamos ter a compreensão, amado, que o chamado, esse chamado de Jesus, para largar tudo, para seguir a Ele, vem antes até da nossa vocação. Porque quando Ele chega nas nossas vidas, quando Ele nos chama, esse chamado vai mudar todos os aspectos. Por isso que precisamos ter muito claro, o chamado que é para seguir a Ele, seguir a Jesus, ele vem antes da vocação. Porque quando se é comprometido com Cristo, todo o resto passa a ser um reflexo desse compromisso. A maneira como eu me importo na igreja,
me porto no trabalho, a maneira como eu sou marido, pai, filho, amigo, tudo isso é reflexo de como eu sou com Jesus. Não dá para ser um adorador quebrantado e ser um mau marido, ser uma má esposa. Não tem como ser aquele homem apaixonado por Deus e não ser apaixonado pela sua obra, não ser apaixonado por pessoas. Não tem como ser aquele quebrantado de coração no momento de culto, no momento de louvor, no momento de adoração, e não ser quebrantado pela necessidade do outro. Então entenda bem, ser comprometido com Cristo é algo que precisa acontecer primeiro. Esse chamado ao compromisso com Cristo. Todo o resto vai ser reflexo. A maneira como você serve vai ser um reflexo como é o seu relacionamento com Deus. A maneira como você lida com pessoas passa a ser um reflexo como você é com Deus. A sua vida com Deus passa a ser um reflexo e começa a refletir na vida das pessoas. E aí eu tenho mais algumas perguntas aqui para você e também para mim. Porque quando eu estava escrevendo, quando eu estava estudando, quando eu estava orando sobre isso, essa foi a pergunta. Como é que está o meu compromisso com Cristo? Como tem sido o meu compromisso com Jesus? Porque se todo mais passa a ser o reflexo da minha vida com Deus, o meu reflexo passa a ser reflexo do meu compromisso com Cristo, como está o nosso compromisso com Ele? O que é que tem sido refletido? Qual é o reflexo? Quando as pessoas olham para mim, quando a minha esposa, os meus filhos, os meus amigos, os meus pastores, aqueles que servem comigo, quando eles me olham, quem eles veem? Uma vida transformada, uma vida comprometida com Jesus, com Cristo, com a sua palavra? Ou veem apenas o Bruno cheio de falhas e defeitos que se sobressai a todo o resto? O que é que ele tem visto na minha vida? O que é que ele tem visto na sua? Por isso, amado, precisamos entender que ser cristão, ser alguém que tem relacionamento com Deus, vem antes de qualquer ocupação, antes de qualquer compromisso. O chamado é para se envolver com Jesus. Quando ele disse, segue-me, aqueles homens, eles largaram tudo para seguir a ele. Você um dia ouviu essa voz. Se você não ouviu, está ouvindo nessa manhã a voz do Senhor dizendo assim, segue-me, larga tudo, eu quero ser a prioridade na sua vida. Você só precisa fazer isso, decidir que Jesus é a prioridade sobre a sua vida, que Ele tem a primazia, a supremacia sobre todas as áreas, não apenas algumas. Então é isso que nós precisamos entender, que ser cristão, ser alguém que tem relacionamento com Deus, ser filho de Deus, vem antes de qualquer ocupação e compromisso. Na verdade, faz parte da nossa identidade entender que a nossa responsabilidade é estar engajado no reino de Deus. A nossa identidade é entender que faz parte da nossa responsabilidade estar engajado, estar envolvido no reino de Deus. Amado, nós falamos aqui sobre filhos maduros. E nas últimas ministrações era sobre os filhos maduros cuidando dos negócios do Pai. Faz parte da nossa identidade. Seus filhos maduros que cuidam dos negócios do Pai. Eu e você já fomos ensinados, já fomos exortados a ser esses filhos maduros. Aqueles que cuidam dos negócios do Pai, aqueles que se envolvem. Então, se envolver com o Pai, com os negócios do reino, está tudo junto. Faz parte do nosso compromisso com Deus. Então, precisamos nos comprometer primeiramente com Ele, para aí sim, respondendo a esse chamado de seguir a Jesus, a ter Jesus como centro da nossa vida, a ter Jesus como aquele que governa sobre todas as áreas da nossa vida, sobre aquele que tem a primazia, a supremacia. Aí sim a gente pode falar sobre vocação. Então, primeira coisa, o chamado é aquilo quando Jesus chama. E quando Ele vem, muda tudo nas nossas vidas. Ele é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Todos nós somos chamados a seguir. O chamado é o mesmo. Eu fui chamado, você também.
e fomos chamados para ser pescadores de homens, para ser os filhos maduros que administram, que cuidam dos negócios do Pai. Então, o conceito de chamado tem a ver com identidade, com quem nós somos em Deus, com quem nós somos em Jesus. Já a vocação, se você já entendeu isso, a vocação tem a ver com algo bem mais prático. Na verdade, eu anotei aqui, podemos dizer que vocação é a ferramenta de Deus, é a ferramenta que Deus nos dá para o cumprimento do chamado. Vou repetir, vocação é a ferramenta que Deus nos dá para o cumprimento do chamado. O seu chamado e o meu foi seguir a Jesus, foi ser pescador de homens. E como nós pescaremos os homens? Como nós seremos esses que proclamarão as boas novas? Ele nos deu uma ferramenta, e a nossa ferramenta é a nossa vocação. E isso envolve fazer parte do corpo de Cristo, isso envolve servir ao próximo. Infelizmente, no decorrer da história, isso foi se perdendo, a vida foi sendo colocada como sendo uma dualidade: vida secular e vida espiritual. Eu sei disso porque você já ouviu esses dois termos muitas vezes, né? A gente trata as coisas como sendo vida secular, vida religiosa ou vida espiritual. Não, a minha vida espiritual é desse jeito, a minha vida secular, o meu trabalho secular, o meu trabalho na igreja. Então, tratar a vida como sendo uma dualidade, uma vida secular e uma vida espiritual, na verdade tem atrapalhado muito. Na verdade tem sido um grande desafio para uma visão realmente bíblica, porque ela termina excluindo uma visão integral da vida cristã. Ela termina inferiorizando o secular, é ou não é? A gente sempre acha que o secular ele é inferior ao espiritual e a gente termina espiritualizando aquilo que é sagrado. Quando a gente separa, quando a gente entende que nós temos uma vida secular apenas e uma vida espiritual, essa aqui é mais importante, a vida espiritual, do que a vida secular. É como se as atividades que nos aproximam de Deus são aquelas que nós exercemos entre quatro paredes, nos cultos, na célula, na escola bíblica. Então só naqueles momentos, só aquilo que eu faço dentro desses ambientes são as ferramentas ou as maneiras com as quais Deus se aproxima de mim e eu dele. Eu começo a colocar essas atividades como diferenciadas. Essas me aproximam de Deus, essas espirituais. As seculares não, as seculares me afastam. E eu começo a tratar e a minha vida começa a ter dois aspectos. No entanto, Paulo, na sua carta aos Colossenses, deixa algo muito claro com respeito a isso. E é nesse texto que eu quero ler agora para você. Ele diz assim, lá em Colossenses, capítulo 1, logo no começo da carta, a partir do versículo 15. Ele diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, ou seja, todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele, amado, tudo subsiste. Percebeu que enquanto estou lendo aqui, a maioria dos versículos tem tudo, todas, todo, né? Tudo subsiste em Jesus. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo, olha a palavra de novo, tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, tanto as que são seculares, quanto as que são espirituais, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Colossenses capítulo 15, o verso 15 ao 11. O que é que a gente percebe já aqui nesse texto, né? Paulo ensinando que o senhorio, a soberania de Jesus vai além
das quatro paredes da igreja local. O senhorio de Jesus vai além da nossa vida, que nós às vezes tratamos como vida religiosa, vida espiritual. É sobre todos os aspectos. Ele mostra nesse texto que ele governa a igreja, e o objetivo da igreja é servir a Jesus. A igreja não vive por outro motivo, por outra motivação. É apenas servir ao noivo, servir a Jesus. Eu e você somos o povo chamado para ser sal e luz. Nós somos aquele a quem ele enviou. Ele diz assim lá em João capítulo 20, verso 21. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Eu também envio vocês. Então aqui você já percebe que Jesus domina sobre todas as coisas. Ele tem que ser prioridade sobre todas as coisas. E a nossa vocação é a ferramenta que Deus vai usar para cumprir esse chamado. E essa ferramenta, às vezes, não cabe naquelas quatro paredes, às vezes não cabe na célula, ela vai ser usada num outro local, fora daquelas quatro paredes, fora daquele momento de culto. E é isso que você tem que entender. Essa paixão, esse desejo que você tem no seu coração, esse ardor por fazer algo para o Senhor, algo que você sabe que foi Ele que lhe capacitou, algo que você sabe que faz bem, algo que você sabe que foi chamado para aquilo, algo que quando você está fazendo, você diz, eu me realizo, eu nasci para fazer isso. Esse algo é a sua vocação, ela é usada para cumprir o seu chamado. E aí, nesse texto, nós vimos que Paulo ensina que o senhorio de Jesus é completo, atinge todas essas áreas. Ele quer ser essa prioridade, porque quando a gente responde a esse chamado, aí a vocação é a ferramenta que nós vamos usar para que esse chamado venha a ser cumprido. Esse texto, inclusive, é para você ver que esse entendimento não é novo, né? Esse entendimento é bem antigo. Na verdade, esse texto de Paulo aos Colossenses, ele estava corrigindo uma heresia daquela época que falava que Deus se importava apenas com o espiritual. As demais coisas eram pecado, eram do pecado, pertenciam ao pecado. Aí Paulo está dizendo, peraí, não é assim não. Cristo é Senhor sobre tudo. A soberania de Cristo é sobre tudo e todas as coisas. Tudo foi estabelecido por Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele, diz aqui o texto, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania. Então, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, Paulo está dizendo, Cristo é Senhor sobre tudo. Não é apenas sobre ou no âmbito espiritual, é no âmbito geral, que às vezes eu e você nos referimos como secular. É isso que ele está dizendo. Paulo diz também aos Coríntios, assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, ou seja, ore, seja uma oração para a glória de Deus, louve, adore, seja para a glória de Deus, o seu trabalho seja para a glória de Deus, a sua vocação, aquilo que você tem usado, a ferramenta para cumprir o seu chamado, seja para a glória de Deus. Tudo que você venha a fazer, tudo que eu venha a fazer, tem que ser para a glória de Deus. Ou seja, a vocação do cristão começa com a fidelidade a Deus em qualquer lugar. A vocação da gente começa com a fidelidade a Deus e isso vai em qualquer lugar. Ninguém, amado, preste bem atenção, ninguém pode ser bênção em um lugar se não começar a ser bênção onde está. Não dá para ser bênção num lugar distante, num outro lugar, se você não é bênção ali onde você está. Isso envolve a sua casa, isso envolve a sua igreja, isso envolve os seus amigos, os seus relacionamentos. Você consegue imaginar alguém sendo bênção em todas as áreas de amizade, de trabalho, na igreja, mas sendo um peso dentro de casa, não sendo uma bênção dentro de casa? Você consegue imaginar alguém querendo ser bênção na Etiópia, na
África do Sul, na Austrália, na Alemanha, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, enfim, em qualquer lugar, e não ser bênção na igreja local? Eu tenho um amigo que ele dizia assim, não dá para evangelizar a Bolívia se você não consegue evangelizar a Olívia. Né? A gente ria muito disso, mas é uma verdade. Não tem como a gente querer ser bênção lá na Bolívia e não ser bênção para a Olívia que mora ali com a gente, que mora vizinho. Então entenda bem isso. Eu preciso ser bênção primeiro onde eu fui plantado, onde eu estou. E o Senhor vai me levar, vai levar você até os confins da terra, se esse for o plano de Deus para a minha vida e para a sua. Mas eu preciso entender que vocação não tem a ver com geografia. Vocação tem a ver com funções no reino de Deus. Então, antes de sermos chamados para locais específicos, somos chamados para sermos fiéis. Fiéis à nossa liderança, fiéis onde congregamos, fiéis a Deus primeiramente, principalmente, prioritariamente, fidelidade a Deus. E a minha fidelidade a Deus vai se refletir na fidelidade, na lealdade aos meus líderes, aos meus pastores, à minha igreja, aos meus amigos, à minha família, ao meu cônjuge. Então, a vocação, amada, ela pode ser exercida em qualquer lugar. Mas eu preciso ser um homem, e você precisa ser um homem ou uma mulher de Deus, fiel a Deus. Então, eu vou encerrar por aqui. A gente ainda tem muita coisa para falar sobre serviço, sobre chamado, sobre vocação, mas hoje eu queria que você entendesse isso de uma maneira bem clara, porque eu percebi que às vezes fica confundido chamado com vocação. Chamado é aquilo que Deus, que Jesus chama, quando Ele chama você para segui-lo. E esse chamado envolve a supremacia, a primazia, a prioridade dele sobre todas as coisas. Ele tem que ser a prioridade nas nossas vidas. Isso é o mais básico, o mais essencial, o mais importante. Responder esse chamado, ser fiel a Deus. Segundo, a nossa vocação é a ferramenta que Deus nos deu para cumprir esse chamado. E isso não está restrito às 4 paredes. Isso vai além. Mas eu preciso entender que eu preciso ser fiel a Deus para que toda a minha vocação seja um reflexo dessa fidelidade. E isso não depende do local, não é uma questão geográfica, é uma questão de função na casa de Deus, no reino de Deus. A minha posição é no reino. Então, ela vai ser exercida em qualquer lugar, essa ferramenta que Deus deu, entre 4 paredes e fora delas. No meio da igreja, no meio do povo de Deus e no meio da sua casa, no meio do seu trabalho, até os confins da terra. Essa é a nossa vocação, a ferramenta. Amém? Na próxima semana a gente vai estar falando sobre a qualidade desse serviço. Como é servir a Deus? Posso servir de qualquer jeito? Eu tenho tido excelência. O que é que Deus espera? Como Ele espera que seja o meu serviço? Então, sobre isso nós estaremos falando na próxima semana. Mas hoje eu espero que você tenha entendido o que é chamado, que é aquilo que quando Deus te chama, e a sua vocação, que é a ferramenta que Deus te deu. E eu espero que, baseado no que a gente falou a semana passada, você já tenha discernido, descoberto a sua. Se não, amado, vai andar com Deus, como disse a Vivian Barroco aqui, para que você conheça, para que você tenha bem claro a sua vocação, que inclusive foi o ponto que eu falei por último na semana passada. Senta com Deus, tenha uma conversa bem séria sobre o seu chamado, sobre a sua vocação, o que é que Ele espera que você cumpra, quais foram as habilidades e como Ele quer usar essas habilidades. Entrega a tua vida ao Senhor, consagra a Ele, e Ele vai fazer todo o resto. Todo o resto vai acontecer, tá certo? Apenas se dedique a Ele. Amém? Então é isso que eu queria falar sobre chamado, vocação. Eu espero que você tenha entendido. Senão vai colocando as perguntas aqui no chat. A gente vai estar respondendo para você. E ainda falaremos muito sobre isso. Mas eu espero que ao final dessa série sobre vocação, sobre chamado, você já tenha bem claro qual é a sua vocação. E você já esteja envolvido
ou prestes a se envolver, ou com o coração ardendo para se envolver, para desenvolver a sua vocação, para estar servindo na obra do Senhor. Seja em Jerusalém, seja na Judéia, seja em Samaria ou até os confins da terra. Você tem um propósito, um plano de Deus na sua vida. Ele quer usar você no Canaã, em Maceió, Alagoas, Brasil ou até os confins da terra. E o nosso desejo do nosso coração como pastores é capacitar você e ver você sendo lançado o mais longe, sendo uma referência, sendo um reflexo nessa geração daquilo que Cristo pode fazer, transformando as nossas vidas. Amém? Então, eu estou encerrando por aqui, lembrando a você que hoje, sexta-noite, nós teremos Papo Zoe Missionário. Nós estaremos aí com o pessoal da Jocum, que está, acho que é Canapi ou é Inhapi, eu sei que é ali no sertão. Pastor Fábio, pastora Érica vão estar conversando, falando sobre o trabalho da Jocum nesse local, tá bom? E vai ser uma oportunidade de você ouvir alguém que já respondeu a esse chamado, que já entendeu qual era a sua vocação e já está servindo no reino. Papo Zoe Missionário sempre às sextas-feiras às 19h30. Então corre lá e já fique conectado, já assiste, já participa, manda perguntas, gente, é uma oportunidade de crescimento. Tira todas as suas dúvidas e vem servir o Senhor com aquilo que Ele te capacitou. Amém? Se você ainda não fez a sua inscrição, corre, nós temos culto, pelo menos nesse período, às 17 e às 19 horas, só não deixe de congregar. Lembrando que algumas pessoas ainda não podem estar conosco por uma questão de orientação, de lei mesmo, questão de isolamento social, algumas faixas etárias, faixa de risco, mas vai chegar o tempo de você estar junto, celebrando como só o povo de Deus sabe celebrar. Foi um prazer estar aqui com você, espero que Deus tenha falado, oro para que Deus tenha falado com você. Que Deus te abençoe, uma boa sexta-feira, nos vemos no próximo domingo para celebrar ao Senhor juntos. Beijo grande.